Agora foi. É uma grande alegria estarmos aqui juntos, nesse mês em que pensamos sobre família. Essa vai ser a 4ª pregação sobre esse tema, e a última. E estar aqui é um privilégio, porque pregar sobre Jesus e sobre família é um privilégio, né? E estar aqui também com essa comunidade tão querida. Eu estava agora há pouco conversando com minha esposa sobre a gente estar aqui na Orla desde fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, estamos finalizando o nosso 4º mês aqui. E quando a gente saiu na nossa igreja anterior, que foi a igreja da minha vida, onde eu nasci, cresci, saí aos 25 anos, foi um tempo muito difícil, porque trocar de igreja é um desafio, né? Não sei quem aqui já trocou de igreja, eu imagino que muitos. E é uma das piores coisas que tem, né? Meu Deus, que deserto trocar de igreja. Mas Deus, Ele nos surpreende, Ele nos leva para novos lugares. E é um grande privilégio estar aqui com os irmãos, poder compartilhar do Senhor e que o nosso Senhor possa nos trazer à memória coisas que Ele já tem colocado no nosso coração a respeito desse tema família. Amém? Eu bloqueei o meu iPad porque eu não lembrava a senha. Mas a minha esposa, ela lembrava a senha. Então ela desbloqueou para mim. Família é, sem sombra de dúvidas, a maior instituição social, né? Nela aprendemos sobre amor, aprendemos sobre perdão, aprendemos sobre ceder. Na família nós vivemos os nossos maiores desertos, mas também na família nós vivemos as maiores alegrias. A família é uma instituição que Deus usa para nos moldar, é na família que somos forjados. É minha esposa o maior instrumento do Senhor para moldar o meu caráter. E eu sou o maior instrumento do Senhor para moldar o caráter da minha esposa. Os filhos, eles são herança do Senhor e os pais têm nos seus filhos o fruto de suas vidas. A nossa herança não está nos bens que nós construímos, mas está nos filhos que nós deixamos. É na família que nós aprendemos sobre o amor de Deus. Dizem por aí que quando uma família tem um filho, os pais conseguem compreender muito melhor o amor do próprio Deus por nós. Né, Fabrício? A família é o agente de Deus para alcançar os perdidos. Nós acreditamos que Deus chama famílias ao campo missionário. Deus chama famílias para lutar por um perdido. Deus chama famílias a abrirem suas portas para receber uma célula. As famílias são os instrumentos do Senhor para alcançar aqueles que ainda não conhecem do próprio Cristo. E nesse sentido, há uma família que pode nos ensinar muitas coisas na Bíblia. Maria, Marta e Lázaro, uma família muito amada por Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Diz assim, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apredejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo, quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu e disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrer com ele. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na última ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus respondeu: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é uma das minhas passagens favoritas na Bíblia. Seja porque a ressurreição de Lázaro é um dos grandes clímax dos evangelhos. A partir da ressurreição de Lázaro, vão decidir matar Jesus. Então, se a gente continuar folheando João, a gente vai ver que no capítulo 12, Jesus vai ser ungido em Betânia por Maria, e logo após já é a entrada triunfal. Então, o ministério público de Jesus se encerra aqui, com a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro quebra conceitos da época em que Lázaro vivia. Os judeus achavam que seria impossível alguém ressuscitar após 3 dias. E Lázaro ressuscita ao 4º dia. A ressurreição de Lázaro marca talvez um dos grandes clímax também da história da vida daquela família, Maria, Marta e Lázaro, porque eles são marcados pela ressurreição do seu irmão. Também a ressurreição de Lázaro nos conta sobre uma das grandes mostras de Jesus ao ressuscitar Lázaro e mostrar a sua glória para todos aqueles que estavam envolvidos nesse momento. A ressurreição de Lázaro vai nos ensinar sobre como nós padecemos em família. A ressurreição de Lázaro nos ensina que nós também sonhamos e temos esperança em família. E por fim, a ressurreição de Lázaro vai nos ensinar que nós vemos a glória de Deus em família. Amém? Desse modo, gente, o primeiro tópico é família, lugar em que padecemos. Sofrer é ruim, mas a gente vai sofrer. Se nessa vida a gente não quer sofrer, talvez a gente precisa ressignificar o que é sofrimento e, de alguma forma, aprender com a ideia de que nós vamos sofrer. Quem aqui já sofreu em família? Todos nós, certo? Um dos meus momentos mais difíceis foi quando eu, depois de 2 anos estudando muito para passar na faculdade de medicina, eu não passei.
E você pode pensar assim, poxa, mas só não passou na faculdade? Mas quem aqui já conviveu com alguém que está tentando medicina sabe quanta angústia está envolvido nesse processo. Quando eu e minha esposa, nós nos formamos no Pedro II, e a gente saiu, ela foi para a universidade e eu fui para o pré-vestibular. E eu era recém-convertido, e lá eu era muito dedicado. Eu chegava 1 hora antes de todo mundo, eu saía 2 horas depois de todo mundo. Eu estudava todos os dias, de 7 às 9. E naquele ano, eu sentia que Deus estava realmente me movendo a estudar. Mas, sem perder de vista, que o reino dos céus chegou e que a gente deve manifestar o reino de Deus no lugar que a gente está. E lá, eu fazia um clube bíblico. E todos os dias, 1 hora, eu e algo em torno de 10, 12 pessoas nos reunimos para ler a Bíblia. E isso foi um grande presente. Então, eu estava buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e obviamente o que seria acrescentado à minha vida? A aprovação. Amém? Mas não passei naquele ano. E foi muito triste, porque eu era um aluno que todo mundo dizia que iria passar, porque além de eu ter notas que dariam para entrar na ampla concorrência, eu ainda tinha cota de escola pública, ou seja, tudo certo para dar certo. Mas não deu certo. E aquilo gerou muita dúvida no meu coração, porque alguns diziam para mim que eu tinha que pensar na possibilidade de ser pastor, uma vez que eu gostava muito daquele ambiente celular, uma vez que eu era muito dedicado à igreja, e eu pensava, tudo bem, Deus quer que eu seja pastor, eu vou aceitar, faz parte, é isso aí, vou só esperar ele falasse para mim, saia do pré-vestibular, vá para o seminário, e o resto eu te mostrarei. E Jesus não falou nada, existia um perturbador silêncio. E naquele ano, com certeza, de acordo com o DSM-5, talvez eu me enquadraria ali num processo depressivo leve. Porque algumas circunstâncias na nossa vida realmente são muito desafiadoras e nos levam a ter um humor realmente mais deprimido. E foi um grande desafio. Naquele ano, eu entrei em Direito. Já que a minha nota dava para Direito, botei para Direito. Eu pensei assim, não, vai dar certo. E eu não gostei de fazer Direito. E em uma reunião familiar que juntou todo mundo, meus pais falaram assim, você vai agora para Minas Gerais, você vai morar com a sua avó, para você fazer a prova do vestibular de medicina da faculdade mais barata do Brasil, Suprema, lá em Juiz de Fora. Eu fui para Juiz de Fora, morei com minha avó 3 meses. Só que eu e Bia, a gente queria casar, e os nossos planos começaram a se desmoronar em nossa frente, porque como a gente ia casar se eu ia fazer faculdade particular, com meus pais pagando uma nota em outro estado, e muito sofrimento. Meu irmão, ele fazia medicina em faculdade pública, ou seja, ainda tinha essa questão. Meus pais iam pagar minha faculdade e meu irmão passou na pública. Eu sei, irmãos, que eu devia chorar quase toda noite. E eu não conseguia pedir ao Senhor, para o Senhor intervir na minha vida, porque era muito sofrimento, e eu achava que Deus, ele tinha alguma coisa nisso, porque se ele não quis que eu passasse antes, tudo bem, eu não vou pedir. Mas existiam pessoas na minha história que nunca desacreditaram, e uma delas é minha esposa, que ela orava uma vaguinha na Universidade Federal Fluminense, eu pensava, não tem, Bia, para de ficar pedindo essas coisas, deixa quieto, tá tudo bem. E naquele ano, em um ano muito conturbado, eu passei na Universidade Federal Fluminense, eu fui o 2º lugar. E isso marca para sempre a minha história, porque eu sei que eu não passei pelos meus próprios méritos, mas eu sei que o Senhor, ele tinha um sonho para a vida da minha família. Só que, da mesma forma que nós sonhamos juntos, nós padecemos juntos. Imagina se naquele processo, minha esposa falasse para mim, Lucas, põe para outra coisa, desiste. Você consegue passar em tanta coisa, vai fazer outra coisa. Imagina se meus pais falassem assim para mim, Lucas, você tem que trabalhar. Vamos lá, vamos querer. Quando a gente sofre, quando a família se envolve em nosso sofrimento, nos fortalece para conseguir coisas que a gente não conseguiria sozinho. Porque a família é o instrumento usado por Deus para reforçar a nossa identidade em Cristo. A família é o instrumento usado por Deus para nos lembrar dos sonhos que Deus tem colocado em nossas vidas. E eu sou um grande agente que vai impulsionar a Bia para realizar os sonhos que Deus tem para a vida dela. Amém?
A gente precisa olhar para aquele que está ao nosso lado, entendendo o nosso papel de impulsionador, o nosso papel de alguém que vai orar para que as dificuldades dessa pessoa realmente possam ser dissolvidas, possam ser resolvidas. E se colocar num lugar também de agente de transformação. É muito cômodo, irmãos, a gente querer uma esposa que tem toda a estrutura, se a gente não fornece a ela amor, carinho, impulsiona os sonhos, porque a gente quer ao nosso lado alguém forte, alguém que vai correr atrás dos sonhos, alguém que vai pegar a casa para resolver, mas se a gente não se colocar nesse lugar de estar ao lado dela, impulsionando, será que ela vai conseguir? Sozinha? Ou ainda que consiga, será que é esse o chamado de Deus para a vida da família? Tem uma conhecida que ela tem alguns filhos, mas ela é muito cansada. E um dos filhos dela está indo para um caminho muito difícil na escola. Péssimas notas, muita ausência familiar ali. E certa vez eu estava ao lado dela quando ela recebeu uma carta muito complicada da escola. E ela falou assim, eu não vou me estressar, porque senão eu vou ficar doente. Se a gente não se estressar pelos nossos, quem vai? Se não somos nós, aqueles que são chamados por Deus para padecermos, quem vai? Quem vai sofrer como a gente? A gente não pode ser insensível à dor dentro da nossa casa. Ao contrário, Deus tem nos chamado para sermos instrumentos ativos de reforçar a identidade que Deus nos dá e de sofrer junto. E a gente pode expandir isso também para a vida da igreja. Em Romanos 5, do 3 ao 5, diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz em nós perseverança. E a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado, vai produzir em nós esperança. Eu não sei se vocês já conviveram com alguém que olha para a realidade da igreja e diante de alguma tribulação se aquieta. E nesse momento eu vou colocar agora um pouco mais a nossa geração, daqueles dos 20, 30, 40, nesse lugar de muita omissão diante dos desafios que as igrejas têm tido. A gente, juventude, se a gente não se colocar para revitalizar a juventude, quem vai? Vão ser a galera de 50, 60? Será que não é muito mais desafiador para eles? Quem vai lutar pelos nossos? Quem vai se colocar para abrir um novo ministério? Quem vai se colocar à disposição para discipular adolescentes? Quem vai lutar pelos adolescentes? Se não somos nós, jovens. E aí, muitas vezes a gente vê diversas igrejas numa realidade no qual a juventude tem um papel muito mais de realmente assistir, né, como a gente está sentado em frente a uma televisão, do que se colocar como agente de trabalho. Tem algumas pesquisas que mostram, gente, que menos de 30% da igreja realmente é ativa. Só que o sonho de Deus para a vida da igreja é que todos nós tenhamos um ministério, que todos nós estejamos envolvidos com aquilo que Deus tem feito. Nesse sentido, se nós somos uma igreja em célula, faz muito sentido a célula ser um dos grandes calendários da nossa agenda pessoal. Se a gente não se importar, se a gente não se envolver com a nossa igreja, quem vai? Que nós possamos sofrer com os nossos e, nesse lugar, também sermos instrumentos de Deus para solucionar os problemas que a gente está inserido. Amém? Queridos, um segundo ponto é família, um lugar em que nutrimos esperança. Maria, Marta e Lázaro, eles sofreram juntos. E é legal porque esses três personagens na Bíblia, eles sempre estão juntos, né? Em Lucas 11, a gente tem a história de quando Jesus chega a um determinado povoado, visita uma determinada casa, e Marta fala assim para Jesus, Jesus,
Não te importas que eu esteja aqui trabalhando enquanto minha irmã está aí contigo? E o que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, não se perturbe, né? Maria escolheu a melhor parte, dela não lhe será tirado. Depois, a gente vai ter esse grande texto na Bíblia, né? João 11 e 12, sobre essa família. Essa família está sempre junta. Essa família sofreu junto. E também, essa família vai nutrir esperança juntos. Vamos ler do verso 20 ao verso 32. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Olha o verso 21, queridos. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Que fé Marta tem, né? A certeza de que, se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido, porque Jesus, e onde Jesus está, a cura. Só que, além disso, Marta fala: contudo, sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, ainda que meu irmão tenha morrido, porque o Senhor não estava aqui, eu acredito, eu tenho fé, eu confio, que ainda agora, tudo o que o Senhor pedir, Deus dará. Existe aqui uma esquisita esperança. Marta parece ter uma certeza de que o irmão dela poderia ressuscitar. E ela fala isso. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, Marta está falando assim: não é dessa ressurreição que eu estou falando. Eu não estou falando da ressurreição que todos nós iremos passar. Eu estou falando de outra ressurreição. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Há determinados desertos em nossa vida que a gente realmente perde as esperanças. Mas em Jesus nós podemos nutrir a expectativa de que quando Jesus intervém em nosso lugar, nós podemos ter esperança de um novo lugar. Amém? Lembram que eu conversei que existia uma cultura na qual os judeus acreditavam que seria impossível uma pessoa ressuscitar após o terceiro dia. Craig Kinner, que é um grande autor, ele tem um comentário histórico-cultural absurdo, diz assim: alguns estudiosos observam que, em período posterior, havia uma tradição rabínica segundo a qual a alma só deixava o corpo depois de 3 dias. Ou seja, deixava o corpo no 4º dia. Então, na percepção aqui dessas mulheres, Maria e Marta, não tem como, logicamente, ter uma ressurreição, porque a alma já havia saído do corpo de Lázaro. O que a gente entende diante desse texto é que seria um absurdo Lázaro ressuscitar. E existia a crença verdadeira de que isso seria tão absurdo que somente Deus descer, estar lá naquele momento e falar: Lázaro, saia. Essa seria a única forma de Lázaro ressuscitar. Só que o que acontece, irmãos? Deus desce, ele se encarna, ele salva a humanidade dos nossos pecados. E naqueles anos que Jesus está aqui, de forma ativa em seu ministério, ele está num determinado lugar, chega a mensagem: Lázaro está doente. Jesus fala: tudo bem, a gente vai ficar aqui mais 2 dias. Nas contas, a gente pode presumir que quando saiu o mensageiro para falar com Jesus que Lázaro estava doente, Lázaro tinha acabado de morrer, porque levava 1 dia para chegar até Jesus. Jesus ficou lá mais 2 dias, para voltar 4 dias. Se Jesus tivesse voltado exatamente na hora que o mensageiro tivesse falado, o que aconteceria? Jesus chegaria ao povoado de Lázaro em 2 dias. Amém? Matematicamente, amém? Mas era necessário Jesus ficar. E é isso que Jesus fala. Logo aqui no capítulo 11, quando a gente encontra Jesus recebendo a mensagem, olha o que Jesus fala no verso 6. No 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos voltar
para a Judéia. Por que Jesus ficou lá 2 dias? Essa era uma pergunta de Maria e Marta. Se o mensageiro foi, por que o mensageiro não voltou com Jesus? Por que Jesus não veio agora? Por que faz 2 dias que meu irmão morreu e Jesus ainda não chegou? Está esperando ser impossível ressuscitar o meu irmão? Quantas vezes diante do Senhor nós questionamos, por quê? Porque já faz meses que eu estou me sentindo assim. Porque já tem anos que esse problema está na minha vida. Porque o Senhor não me responde. E diante do silêncio de Deus, nós precisamos encontrar fé. Não é à toa, irmãos, que tanto Maria quanto Marta, quando veem Jesus, elas têm a mesma frase, elas falam a mesma coisa. Marta fala, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Marta, no verso 32 diz, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas estavam conversando sobre isso, gente. Naqueles dias, elas conjecturaram, o que está acontecendo que Jesus não chegou ainda? Elas criam que Jesus poderia curar, poderia ressuscitar o seu irmão, mas o tempo estava passando. Mas Marta, cheia de fé, diz, todavia, sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. N.T. Wright, ele fala assim, a imagem de Maria sentada em casa é a da mesma figura reflexiva e menos ativa que encontramos no relato de Lucas. Lembra que eu comentei sobre o relato de Lucas? Aquele relato que Jesus chega a um determinado povoado, ele entra numa casa, Maria vai aos seus pés e começa a adorá-lo, enquanto Marta está lá dentro da casa, nos afazeres. Isso dá, até tem uma música muito legal, né? Infantil. Não tem? Maria, eu não vou cantar, né? E N.T. Wright fala, as palavras de Marta no verso 21 são idênticas às de Maria no verso 32, o que sugere que as irmãs tinham chegado a essa conclusão após discutir as possibilidades. Havia claramente uma fé profunda no poder de cura de Jesus. Mas em Marta, a fé ia muito além, como mostra o verso 22. Marta parece tentar se agarrar a um fio de esperança ao afirmar a sua crença de que Deus responderia a qualquer pedido de Jesus. Irmãos, eu não sei qual deserto você pode estar passando no dia de hoje, mas eu tenho uma certeza, há um fio de esperança que é Jesus. Se Jesus fizer o que você gostaria que ele fizesse, glória a Deus, porque isso faz parte do plano dele para a sua vida. Mas se Jesus não cura Lázaro, ele traria o consolo que ele trouxe. Era da vontade de Deus que Lázaro ressuscitasse, para que a glória de Deus pudesse ser vista. Mas nem tudo que nós sonhamos e desejamos, Deus cumpre em nossas vidas. E cabe a nós não perdermos de vista que, no final das contas, o nosso caráter, conformado ao de Cristo, é o maior desejo de Jesus. Que o fio de esperança não se perca, mas que o contentamento, em meio à situação que a gente está inserido, também não fique de lado, diante do deserto. Amém? Tem um texto de Rubem Alves, muito bacana. Quem aqui é pessimista? Levanta a mão. Eu tendo a olhar o copo mais vazio. Tento. E existe uma diferença entre quem é pessimista para quem é otimista, certo? O otimista, ele diante de um cenário positivo, ele pensa que vai dar certo. O pessimista, diante de um cenário que é meio em cima do muro, ele acha que vai dar errado. Mas o otimista não tem esperança. Olha que bacana o que Rubem Alves fala, ele por sinal também é teólogo. Ele diz assim, não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam a borbulhar as fontes dentro do coração. Otimismo é alegria por causa de coisa humana. A esperança tem suas raízes na eternidade.
O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem essas grandes coisas, o otimismo morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ela floresce. A esperança, ela tem raízes na eternidade. Quando está deserto lá fora, nós podemos ter a esperança de que Jesus, ele pode intervir em nosso deserto. Amém? Família é um lugar que padecemos, família também é um lugar que sonhamos e temos esperança. E por fim, família é um lugar onde vemos a glória de Deus. A partir do verso 38 diz: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? É muito bonito porque se Maria, Marta e Lázaro, eles são um trio e são uma família muito unida, que sofre junto, que sonha junto, eles também viram a glória de Deus juntos. Porque nós vemos a glória do Senhor em família. Olha o que Golding fala. Essa passagem é um dos momentos mais extraordinários de toda a história de Jesus. Em Marcos 5, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, mandou que quase todos saíssem da sala e quando tudo acabou, pediu que não contasse a ninguém o que ocorrera. Agora, Jesus fica diante de um grande grupo, coloca a sua reputação em risco e grita para que Lázaro saia. E o morto sai. Um momento de parar o coração, um misto incontrolável de emoções, o medo aterrador, a alegria avassaladora, algo semelhante a ouro líquido encontrado na lama escura. Tudo isso é muitíssimo importante. Se não sentimos o poder do momento, nem o temor, o agradecimento e a esperança, de duas uma: ou não aprendemos a ler, ou temos o coração de pedra. Esse, irmãos, é sem dúvida um dos maiores milagres que a gente encontra na Bíblia. E nesse momento, o ministério público de Jesus vai acabar. A próxima ação dele vai ir à casa de Marta, Lázaro e Maria, onde vai ter ali um jantar. Logo depois disso, Jesus se retira. Porque nesse momento, Jesus, ele fala para todos que ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa família foi usada por Deus para ser o palco dessa grande história. A gente provavelmente não vai viver histórias como essa, mas eu creio que a minha família, ela deve ser usada por Deus para ser o palco onde a glória de Deus vai se manifestar. E as minhas histórias são testemunhos públicos de que Jesus é bom, de que Jesus alcança os seus e de que Jesus tem um sonho para cada um de nós. Maria, na próxima passagem, ela, no jantar, pega o seu bem mais precioso e oferece a Jesus. Nesse momento em que a gente está em família, eu quero convidar você a diante da sua casa, se une com quem, se você tiver o seu parente aqui, se reúnam. Se não, podem se juntar em famílias. E ore ao Senhor para que o bem mais precioso que vocês têm esteja aos pés de Jesus também. Que a família, que é um lugar que padecemos, é um lugar que sonhamos, temos esperança, é um lugar que vemos a glória de Deus. Que esses 3 pontos possam ressoar em nossos corações durante a semana. Que a nossa família seja o palco em que a glória de Deus vai ser manifesta. E que o Senhor possa contar conosco nessa grande missão. Amém? Vamos orar?
Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma família onde crescemos, nos desenvolvemos. Obrigado porque é na nossa família, Pai, que o Senhor nos confronta. Obrigado porque somos forjados no ambiente familiar e esse é o ambiente perfeito, onde podemos ser tratados e curados, Pai. Nós clamamos ao Senhor que nós sejamos membros de nossas famílias com a perspectiva de que o Senhor quer nos usar para moldar aqueles que estão à nossa volta. Que eu possa ser compreensivo, compassivo, mas que o Senhor também me use, Pai, para forjar a vida da minha esposa. Que nós, esposos, Pai, possamos ser usados pelo Senhor para encorajar, para amar, para abençoar, para confrontar a vida das nossas esposas. Que os filhos, Pai, possam ser aqueles que dão alegria, que trazem esperança no ambiente familiar. E nós oramos, Pai, por todos os filhos que estão aqui, para que eles possam ser testemunhas vivas do Teu poder. Com as nossas famílias, Pai, nós entendemos que vamos sofrer, e que nós não sejamos omissos nesses momentos, mas que o Senhor possa nos usar, Pai, para sofrermos e padecermos juntos, sem perder a esperança de que o Senhor, o Filho de Deus, está em nossa casa, e nós podemos ter a nossa realidade mudada, mas ainda que o Senhor não mude, que nós possamos sentir a Tua presença em nosso lar, presença que traz alegria, presença que traz consolo. Nós acreditamos que é na nossa família que nós vemos a Sua glória, e nós pedimos, Pai, que nós possamos ser conformados de glória em glória, e que nós possamos ver glórias cada vez maiores, Pai, e que isso gere em nós histórias de vida, histórias de cura, que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossa casa. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus da família. Agradecemos pelo nosso lar e oramos para que em nome de Jesus o Senhor possa contar conosco. Nós oferecemos a Ti tudo que nós temos e tudo que nós somos, porque nós reconhecemos que a nossa casa, ela está fundamentada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Que a nossa família seja o lugar que a gente vai viver as grandes histórias do Senhor. Amém? Em resposta a esse amor